Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa Lei 3064 de 2021 sobre a estrutura administrativa e jurídica da Guarda. A gente estava justamente, deixei aqui atrás, para a gente não perder esse raciocínio, na estrutura da Guarda, na estrutura administrativa. Lembrando a vocês que nós temos um superintendente, 3 diretores e 4 chefes de divisão. Tudo bem? Aqui nessa tabela, eu deixei ela para vocês verem que tem um detalhe importante aí que nós vamos falar depois, que talvez tenha sido um erro legislativo. Eu já vou lá direto ao ponto, que é a questão do chefe de divisão de recursos humanos, que está lá embaixo. Chefe de divisão de recursos humanos. Qual que é o problema dele? É isso daqui, pessoal. Ó. Ensino superior completo. A legislação, ela traz o técnico. Nós vamos ler lá na frente, nos artigos, que a legislação, ela traz o ensino técnico para esse cargo aqui. Só que o anexo, ao final, as tabelas ao final, traz ensino superior completo. Então, é uma questão que, se for cobrada em prova, ela pode sofrer recurso. Por quê? Porque o anexo fala uma coisa e a lei fala outra. Agora, para a gente aqui, para o raciocínio ficar legal, nós vamos ficar com a letra da lei, que é o nível técnico. Tudo bem? Então, para nós, os chefes de divisão precisam ter, no mínimo, o nível técnico para assumirem o cargo. Tudo bem? Pessoal lá do provimento, nós vamos falar várias vezes. Aqui é só para já começar a pegar. Provimento. Quem que concede esses cargos? Todos, olha lá. Ó. Prefeito municipal. Todos. Prefeitura municipal. Todos. Tudo bem, pessoal? Todos. Aqui fica fácil de entender. Prefeito municipal. Aqueles cargos que a gente tinha comentado. Os 3 diretores e os 4 chefes. Todos prefeito municipal. Superintendente não está aqui, mas é claro também, como nós já falamos, prefeito municipal. Tudo bem, pessoal? Agora aqui, ó. Vamos pegar aqui para ficar mais fácil, na nossa tabelinha. O superintendente, pessoal, também talvez tenha sido um erro legislativo. Não traz um requisito de escolaridade. Nós vamos ler na lei exatamente. Não está lá um requisito de escolaridade. Mas vamos pensar pela lógica, se para o diretor de departamento, para os diretores de departamento, é exigido o nível superior completo, o superintendente, por analogia, também seria, porque ele é um cargo acima. Né? Foi uma falha do legislador, ele poderia ter trazido esse detalhe, mas não trouxe. Mas não tem problema, para nós aqui, vamos seguir a lógica. Se cair em prova, há possibilidade de recurso, há possibilidade. Por quê? Porque a lei não está expressa. Né? Se a pergunta for de acordo com a lei não traz essa questão, esse requisito. Mas para nós aqui, o superintendente também precisaria do ensino superior completo. Requisitos, pessoal. O examinador ele pode brincar com isso. Qual escolaridade cada cargo precisa? Vamos aqui na nossa tabelinha aqui que vai ficar mais fácil de entender. Ó, superintendente. Então, a gente está com essa ideia. Superior completo. Superior completo. Tudo bem? Os diretores aqui, ó. Os 3 diretores. Eles precisam, como está lá, também superior completo. Vou fazer a setinha aqui, ó. Superior completo. Tudo bem? Os 3 diretores, superior completo. Agora, os 4, né? Os 4 chefes de divisão. Os 4 chefes de divisão. Eles precisam de, no mínimo, técnico. No mínimo, técnico. O que isso quer dizer no mínimo? A letra da lei vai trazer esse no mínimo mais para frente que a gente vai ver. Né? Ou seja, o chefe de exame de frota pode ter ensino superior completo. É a mais, não há problema. Mas ele não pode ter abaixo do técnico. Né? Ele não pode ter só o ensino médio. Ele precisa ter o técnico. Então, pessoal, ficou fácil de entender, não ficou? Ó, vamos lá.
Ensino superior completo, nosso SC aqui. O que nós precisamos, o que é necessário, os cargos que são necessários. O superintendente, por analogia, não temos na lei. Os diretores têm na lei, tem aqui e tem depois na letra da lei, superior completo. E os cargos abaixo, que são os chefes de divisão, no mínimo técnico. Tudo bem, pessoal? Não há erro, não há como confundir. E o enunciado, ele vai trazer essa confusão, ele vai colocar o nível superior em outro lugar, ele vai colocar o técnico no diretor de departamento administrativo, ele vai colocar o técnico no diretor de departamento financeiro, é ali que pode confundir o candidato. Tudo bem? Vamos analisar esse slide aqui, essa estrutura. Todos esses cargos aqui, como eu já falei algumas vezes, eles estão abaixo dos cargos de chefia. E aqui é importante para a gente já deixar claro as vinculações e também, novamente, o que é esse Guarda Civil Metropolitano primeira classe. Quem são os coordenadores operacionais? Eles trabalham diretamente na rua, né? Eles são guardas também, seguem o mesmo horário de um outro guarda, só que eles têm esse a mais, eles estão ligados diretamente com a chefia, eles fazem essa ponte entre a chefia e os guardas que estão trabalhando na rua. A vinculação, a divisão operacional, são 8 coordenadores, tudo bem? Coordenador do canil é apenas um, também vinculado à divisão operacional. E o que é o Guarda Civil Metropolitano primeira classe? É aquele guarda que já tem mais de 3 anos na instituição. É aquele guarda que passou do estágio probatório. Aí ele se torna o guarda primeira classe. Como eu já disse algumas vezes também. O guarda segunda classe é aquele que entra na instituição. Repetindo, pessoal, não existe mais o guarda aluno. Tudo bem? É o Guarda Civil Metropolitano primeira classe e segunda classe. Quando vocês forem empossados, quando vocês tomarem posse, vocês serão guardas civis metropolitanos segunda classe. Tudo bem? Ouvidoria, corregedoria, olha lá. Vinculado ao gabinete superintendente. Lembra que nós comentamos? Né? Diferentemente lá da 13022. Corregedoria aqui, é o controle interno, também vinculado ao diretor superintendente. Todos vinculados. Controle interno é aquele cargo novo, lembra? Que foi criado com a última legislação. E secretariar a superintendência é o secretário ou secretária do superintendente. Também é apenas um. Né? Aqui não tem muita dificuldade, porque secretariar a superintendência, é claro que vai ser vinculado ao gabinete do superintendente. Tudo bem? Aqui também todos apenas um. Até porque se tivesse 2 ouvidores, 2 corregedores, ia ficar um pouco complicado, né, pessoal? Porque poderiam ter entendimentos diferentes e a função ali não seria a mesma. Tudo bem? Todos guardas primeira classe. Para esses cargos não se exige nível superior, não se exige nível técnico. Tudo bem, pessoal? É só para esses daqui que tem essa exigência de escolaridade. Tudo bem? Vamos lá falar mais um pouco agora dessa estrutura administrativa para a gente pegar legal antes de começar os artigos. Vamos lá, estrutura administrativa, formas de nomeação, requisitos para os cargos. Superintendência, como eu disse para vocês, diretor superintendente. No caso, lembra? Comandante, com o acréscimo da última lei. Agente político é escolhido pelo prefeito municipal. Atenção, lembrar do termo comandante, que foi introduzido pela última mudança. Departamento operacional será um diretor, também escolhido pelo prefeito municipal, e terá que ter ensino superior completo. Lembrar também do termo subcomandante, que também foi introduzido aqui. O termo subcomandante, pessoal, isso é importante. Nós vamos ver lá na frente, mas já vou falar. Né? Somente ao diretor operacional, somente ao primeiro aqui, ó. Só ao DO que foi acrescentado o termo subcomandante. Tudo bem? Diretor operacional, subcomandante.
Os outros diretores, não houve alteração de nome. Tudo bem? Superintendente, acrescentado o termo comandante, e ao diretor operacional, somente a ele, foi acrescentado o termo subcomandante. Vocês viram que eu coloquei numa cor diferente a escolaridade, né? O requisito de escolaridade. Por quê? Tem muitos indícios, pessoal, de que vai cair na prova, porque é muito fácil de confundir. Né? É muito fácil porque são escolaridades parecidas. Então, é importante o aluno fazer essa diferenciação a todo momento. Cargos de direção, eu preciso do superior completo. Cargos de divisão, basta o mínimo ensino técnico. Tudo bem? Já vamos lá, o chefe de divisão operacional é um cargo de nível de chefe, né? Livre nomeação também pelo prefeito, e no mínimo técnico, como a gente já está vendo. Capacitação e frota, mesma coisa. Prefeito municipal, no mínimo técnico. Departamento administrativo, prefeito municipal, é um departamento, ou seja, dirigido por um diretor, curso superior completo. Divisão de recursos humanos, mesma coisa, é uma divisão. Divisão é dirigida por chefe, no mínimo técnico, também pelo prefeito municipal. Atenção ao anexo, por que eu coloquei essa atenção ao anexo? Aquilo que eu já falei para vocês. Lá no anexo está ensino superior completo e aqui está ensino técnico. Nós vamos ler na lei mais para frente. A gente fazer essa diferenciação. Eu acredito que não venha em prova aí, essa questão, porque aí ela fica suscetível a recurso. Departamento de Controle Financeiro, departamento, diretor, prefeito municipal, ensino superior completo. Divisão financeira, divisão, chefe, chefe de divisão, prefeito municipal, ensino técnico. Entendeu, pessoal? Não tem segredo essa nossa estrutura. É só a gente usar as nomenclaturas, superintendente, diretor, chefes. Superintendente, diretores e chefes. E ali a gente vai conseguir fazer os links. E sempre a nossa hierarquia. Tudo bem? Lembrando que aqui estão todos aqueles cargos de coordenação que nós falamos, de coordenação de canil, ouvidoria, corregedoria. E lá na base vai ter o guarda primeira e o guarda segunda classe na base da pirâmide. Sobre a doação de sangue, eu já destaquei aqui no começo. A legislação ela traz uma hipótese, uma limitação de doação de sangue para os GCMs. Vamos lá, artigo 68. Será abonado o dia de serviço de doação de sangue, será abonado, ou seja, é folga, mediante prévia informação ao chefe de divisão operacional, não podendo ser superior a 2 doações ao ano. Olha quanto detalhe nesse mesmo artigo. Né? Inclusive, é muito fácil de errar ele. Por quê? A quem que é essa solicitação? A quem que ela é dirigida? Ao chefe de divisão, ao CDO, ao chefe de divisão. O enunciado pode muito bem colocar ao diretor operacional. E nós estamos falando de letra de lei, pessoal. Letra de lei. A letra de lei, ela é a lei do concurso. É o que está escrito ali, pronto. Então, se trazer o DO, o diretor operacional, e trocar aqui, e você assinalar, você vai perder a questão. Porque a lei é clara. Essa comunicação é o chefe da divisão operacional. Lógico que ali, no dia a dia prático, quando vocês forem empossados, forem GCMs, eu acredito que todos que vão ser, nós vamos estar lá juntos trabalhando, é claro que você poderia fazer essa solicitação para outro chefe. Mas a letra da lei é clara. É o chefe da divisão operacional e pronto. Tudo bem? Não podendo ser superior a 2 doações ao ano. E conforme a anuência do mesmo. 2 doações. Não pode passar. Se o enunciado trazer 3, 4, 5, não pode, pessoal. Entendeu? Não pode ser superior a 1. Também, é lógico que o enunciado não vai trazer isso, porque o não superior a 1 também estaria correto, porque é não superior a 2. Então, o 1 acabaria englobando. Mas eu acredito que não traga nesse sentido. Vai trazer para mais. 3, 4, 5. Mas o correto da lei, para evitar de errar e também evitar de fazer um recurso, que é muito complicado depois, chato você fazer um recurso,
é saber o certo. Chefe de divisão financeira não podendo ser superior a 2 doações ao ano. Ouvidoria e corregedoria, muito importante. Artigo 9º e artigo 21, né? Depois nós vamos ler, parágrafos 4º de cada um. Estabelece que o mandato do ouvidor da GCM será indicado pelo superintendente, lembra que eu falei, pessoal? Pelo superintendente, e será de 1 ano, permitida a recondução por uma única vez. Não tem exigência de escolaridade, basta ser GCM primeira classe. O detalhe, pessoal, está nesse 1 ano. 1 ano permitida a recondução por uma única vez. Ou seja, esse 1 ano do ouvidor, ele se transforma, na verdade, em 2, né, pessoal? 2 anos. É 1 ano permitida a recondução por uma única vez. Ou seja, se o enunciado do artigo vier e trazer assim, que o ouvidor poderá ter mandado de 2 anos, mandato de 2 anos, está errado? Não. Por quê? A letra, ele só, o examinador, ele quer justamente isso, criar essa confusão, porque senão todo mundo passava em concurso. Vai querer criar essa confusão. Então, se trazer dessa maneira, está correto. Não está exatamente igual está no artigo, mas está correto. Tudo bem? Isso acontece da mesma forma com o corregedor. Também vamos pôr o 2 ali, ó. O corregedor, também indicado pelo superintendente, o seu mandato será de 1 ano, permitida a recondução por uma única vez. A mesma coisa, né, pessoal? Mesma coisa. 2 anos. Se trazer lá escrito que o regedor pode ficar por 2 anos, também está correto. Agora, se tiver assim, ó, será de 2 anos, permitida a recondução por uma única vez, aí está errado. Entendeu? Porque não é 2 anos é permitida por uma única vez, viraria 3. Então aí está errado. Tudo bem? Atentar para a diferença na perda do cargo em relação a 3022, pela maioria absoluta da Câmara Municipal. Já falei algumas vezes, várias vezes, né, pessoal? Atentar para a diferença na perda em relação a 3022, já falei várias vezes. Lá é diferente. Aqui, a perda desse cargo, ele vem com o superintendente, é o superintendente que escolhe, e é o superintendente que exonera. A Câmara não tem nada a ver com isso. Tudo bem? Lá na 3022, já é diferente. Canil, rapidamente eu coloquei, mas depois a gente vai ler também. O canil da Guarda Civil Metropolitana, subordinado diretamente ao Departamento Operacional, né? Lembra que a gente viu lá a comissão do canil? O canil está aqui, ó, ao Departamento Operacional, mas o canil, não confundam, tá, pessoal? O canil, ele não está aqui, ele não faz parte dessa hierarquia. O canil, ele é mais um departamento da guarda, por exemplo, ele é mais um setor, vou usar o termo melhor para que vocês não confundam. Ele é um setor da guarda, o canil. Assim como o setor de ronda ostensiva municipal, o setor de ronda escolar, o setor de apoio, o setor de patrulhamento rural, ela é um setor da guarda, né? A legislação, ela trouxe apenas o canil de forma individualizada, tá? Os outros setores da guarda não foram privilegiados pela lei. A lei só trouxe o canil. Isso foi uma escolha do legislador. Então, por isso que a gente vai falar do canil. Mas ele não tem relação com essa hierarquia de chefia aqui. Ele é um setor da guarda. E qual que é a sua vinculação? É um setor vinculado a quem? Ao departamento operacional. Tudo bem? O canil será composto por até 10 cães, podendo o efetivo ser aumentado mediante parecer favorável da comissão examinadora e aprovação do superintendente da GCM. Esse 10 é muito importante, mas pode passar o número, podendo o efetivo ser aumentado. Tudo bem? Sobre o canil, pessoal, depois a gente comenta um pouco mais para o aluno não... Né, aqui a aula já é grande, então vamos para frente. Olha lá, basicamente a estrutura hierárquica da GCM é formada por diretor, superintendente, comandante, diretores de departamento, chefe de divisão. Mesmo patamar, os coordenadores, corregedoria, ouvidoria, controle interno e comissão examinadora do canil. Tudo bem, pessoal? Não há como errar isso, tudo bem? Vamos lá. Diretor, superintendente, comandante.
diretores de departamento, novamente, diretores de departamento e os chefes de divisão. Tudo bem? E aí, no mesmo patamar, estão lá embaixo os coordenadores, corregedoria, ouvidoria, controle interno e comissão examinadora do Canil. Mais para baixo, GCM primeira e GCM segunda classe. Ah, mas e o GCM aluno? Ele existe? Não, né? O guarda civil aluno, o guarda municipal aluno, ele não existe mais. Tudo bem? Não caiam aí em material desatualizado, tá bom? Não existe mais o aluno. Você, GCM, vai entrar como segunda classe para o curso de formação. Ouvidoria e corregedorias vinculadas ao diretor, superintendente, comandante. Os chefes de divisão, combinação, chefe de divisão operacional, chefe de divisão capacitação e frota, vinculados ao diretor operacional subcomandante. Lembra das vinculações? Aqui eu trouxe mais detalhado ainda. Chefe de divisão de recursos humanos, vinculado ao diretor de departamento administrativo. Chefe de divisão financeira, departamento financeiro, claro. Coordenadores, a divisão operacional. Né, pessoal? Lembra? Coordenadores. Coordenadores nós já saímos daqui. A divisão operacional. Controle interno, vinculado ao gabinete do diretor, superintendente comandante. Controle interno, aquele último cargo lá criado. Em relação ao provimento dos cargos, todos de livre nomeação e exoneração pelo prefeito municipal, lembra? Exceto os coordenadores, ouvidoria, corregedoria e controle interno que nós já vimos. Ou seja, os cargos aqui, os cargos da estrutura de chefia, da estrutura de superintendência, direção e chefia, todos pelo prefeito, então não tem erro. Não tem erro isso, tá bom, pessoal? Mas a prova não vai cobrar isso. A prova não vai cobrar o fácil. Ela vai na exceção, tudo bem? Qual que é a exceção? Os outros cargos. Em relação à escolaridade, aqui eu coloquei para vocês realmente mentalizarem. Diretores, superior completo. Chefes, mínimo técnico. Demais, apenas ser GCM primeira classe. Tudo bem? Então, os requisitos é isso aí. Diretores e os chefes. E o superintendente? Cadê o superintendente? Como eu disse para vocês, não há previsão legal. Mas, por analogia, a gente entende que ele também necessitaria do superior completo. O artigo 42, parágrafo 2º, reza que o chefe de divisão de recursos humanos necessita possuir ao menos escolaridade de nível técnica para ser nomeado. Mas na tabela do anexo 1 consta superior completo. Novamente, aquele detalhe que eu falei para vocês. Sobre a conduta do GCM, eu já trouxe antes aqui também, para a gente mentalizar legal essa diferença entre atenuantes e agravantes. Que essa parte aqui é muito tranquila, é muito palpável para o examinador fazer confusão e enganar o candidato. São circunstâncias que atenuam, circunstâncias que beneficiam, diminuem a situação, alguma situação que o GCM estiver passando. Os bons antecedentes, congratulações e elogios recebidos pelo exercício do cargo. Então, essa situação, se o GCM tiver com algum problema e ele tiver essas situações na sua ficha funcional, elas vão atenuar o problema. Agora, se na sua ficha funcional tiver situações de reincidência, embriaguez, transgressão ofensiva à dignidade da GCM, aí a sua situação será piorada, será agravada. Tudo bem, pessoal? Dá uma pausa no slide e olha lá, ó. Olha lá. Em azul e em vermelho. Azul, as situações que atenuam. Vermelho, as situações que agravam. Vai cair na prova. E aqui, pessoal, eu trouxe um detalhe muito importante, que é um detalhe que até que a legislação ela não traz expressamente. É outro detalhe que o legislador poderia ter facilitado a nossa vida, mas ele não traz expressamente sobre esses cargos aqui na questão da não necessidade de ser GCM. Esses cargos aqui, diretor de departamento administrativo, chefe da divisão de recursos humanos, diretor de departamento financeiro e chefe de divisão financeira, a legislação não traz expressamente que eles precisam ser GCMs.
Então, se a legislação não traz expressamente, e os outros cargos sim, os outros cargos que não são esses 4, a legislação, nós vamos ler, que ela traz expressamente. A pessoa necessariamente precisa ser guarda civil metropolitano para ocupar os cargos, além dos outros requisitos. Agora, esses cargos a legislação não traz. Então, nós entendemos que para estes não há essa exigência, né? Tanto que hoje o diretor do departamento financeiro da instituição aqui de Ribeirão, ele não é GCM, né? A gente já tinha esse conhecimento. Os outros, a legislação não traz. Então eu trouxe para vocês aqui de forma esquematizada também, que se cair na prova que esses cargos, diretor do departamento administrativo, chefe da divisão de recursos humanos, diretor do departamento financeiro, chefe de divisão financeira, e por que eu diferenciei, que eu pulei essa linha? Justamente para a gente lembrar quem é vinculado a quem, não é? O chefe de divisão de recursos humanos, ele é vinculado, né, aqui, ó, o chefe de divisão de recursos humanos, ele é vinculado ao diretor administrativo. E o chefe de divisão financeira, o CF, é vinculado ao nosso diretor de departamento financeiro. Tudo bem? Então, dá uma pausa, olha, memoriza esse slide. Letra da lei, rapidinho, eu só acrescentei aqui, olha a quantidade de leis que foram revogadas, a importância da 3064, que ela revogou, fez esse revogaço, estruturou a guarda de outra maneira, e revogou dispositivos da 369. Como eu disse para vocês, a 369, quem for procurar material antigo, não faça isso, pessoal. O material antigo está totalmente desatualizado, a 369 não existe mais. Como eu mostrei para vocês nas primeiras aulas, 369 virou ali 3, 4 artigos, que são situações temporárias que já não mais fazem parte do cotidiano da guarda e que acredito que, se forem cobradas em prova, é totalmente passível de recurso. Então, pessoal, a gente vai começar a ler a letra da lei a partir da próxima aula, tá bom? Agradeço vocês, nos vemos em breve.